Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, sou Alex Brasil. Nós estudamos aqui o Vem Segue-me. Vem Segue-me é um programa de estudos do Evangelho e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Nós estamos estudando o livro, esse ano nós estudamos o livro de Doutrina e Convênios, capítulo 71 ao 75 essa semana. E o tema é Arma alguma que se forme contra vós prosperará. Estudaremos os seguintes tópicos. Podemos seguir a orientação do Espírito Santo ao defender nossas crenças. Os bispos são mordomos responsáveis pelos assuntos espirituais e materiais do reino do Senhor. Podemos procurar oportunidades de compartilhar o Evangelho. Deus deseja que trabalhemos com toda a nossa força. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Importante você curtir o canal, porque é uma maneira que você tem de poder ajudar a levar essa mensagem a outras pessoas. Bom, primeiro tópico, podemos seguir a orientação do Espírito Santo ao defender nossas crenças. Nós vemos aí a imagem ao lado de uma moça recebendo aí o dom do Espírito Santo, né? Como que você recebe o dom do Espírito Santo? Através da imposição das mãos. Então, o portador do sacerdócio, após o batismo, o portador do sacerdócio, ele impõe as mãos sobre a cabeça da pessoa e confere o dom do Espírito Santo. Da mesma maneira com que Jesus Cristo administrava essas ordenanças nos seus dias. Então, é dessa maneira que os portadores do sacerdócio, os homens portadores do sacerdócio na Igreja de Jesus Cristo, confere o dom do Espírito Santo às pessoas. E quando nós recebemos esse dom do Espírito Santo, ele passa a ser o nosso companheiro, ele passa a ser um guia em nossa vida. Então, o tópico ele fala justamente sobre isso, que podemos seguir a orientação do Espírito Santo ao defender nossas crenças. Bom, o primeiro é, Doutrina e Convênios 71, versículo 1, diz o seguinte: Eis que assim vos diz o Senhor, meus servos Joseph Smith Jr. e Sidney Rigdon, que em verdade é chegada a hora que me é necessário e conveniente que abrais a boca para proclamar meu evangelho e as coisas do reino. Expondo meus ministérios pelas Escrituras, conforme a porção do Espírito e do poder que vos será dada. Sim, segundo a minha vontade. Então, a igreja, naquele momento, o Senhor pediu para que eles dessem uma parada naquele trabalho de tradução que eles estavam fazendo das Escrituras. O Senhor falou para ele, dá uma parada com o que vocês estão fazendo, porque é necessário e conveniente que abrais a boca para proclamar o meu evangelho e as coisas do reino. Porque estava havendo difamação naquele período, através de jornais que estavam sendo publicados, falando mal a respeito da igreja, da doutrina e todas as coisas que estavam acontecendo. Então o Senhor falou, para com o que vocês estão fazendo no momento e vamos fazer outra coisa, que era pregar o evangelho e tentar reverter essa situação. E foi exatamente isso que Joseph Smith e Sidney Rigdon fizeram. E ele continua, em verdade vos digo, pregai por algum tempo ao mundo, nas regiões circunvizinhas e também na igreja, até que vos seja indicado. Em verdade, esta é uma missão temporária que vos dou. Então, diante daquele problema que eles estavam tendo de difamação ali, do evangelho e das coisas que estavam acontecendo, de todas as revelações, o Senhor falou, para com tudo isso e faz essa missão temporária aqui, que é pregar o evangelho a esse pessoal. E por que é importante agirmos conforme a porção do Espírito que o Senhor nos dá? Então, eu sempre falo que o Espírito é a coisa mais importante que nós podemos ter na nossa vida, a companhia do Espírito Santo. Porque se você tem a companhia do Espírito Santo na sua vida, você sempre vai tomar as decisões corretas. E muitas vezes temos decisões importantes para tomar na nossa vida. E essa decisão importante, quando nós tomamos através do Espírito Santo, que sempre vai nos guiar, nos orientar em todas as coisas que devemos fazer, essa decisão sempre vai ser uma decisão acertada. Então, por isso que é importante de nós agirmos conforme
a porção do Espírito. O próximo tópico é: os bispos são mordomos responsáveis pelos assuntos espirituais e materiais do reino do Senhor. Então, o livro de Doutrina e Convênios fala a respeito da responsabilidade do bispo na igreja. Bispo, ele é um chamado, é um nome dado a um portador do sacerdócio que é chamado e designado por Deus para poder servir na igreja. Serviço de bispo é um serviço voluntário. Ele é chamado por Deus, por quem possui autoridade aqui na terra de representá-lo, e aí, através da imposição das mãos, ele é designado bispo da igreja. Eu tive a oportunidade de servir como bispo, é uma bênção, uma oportunidade grande de poder servir ao Senhor e principalmente de ser abençoado ao poder servir ao próximo. Então é sobre isso que nós vamos aprender um pouco mais hoje. Nessa sessão de Doutrina e Convênios 72 fala sobre essas responsabilidades do bispo. Diz assim: e agora em verdade vos digo, meu servo Newell Whitney, é o homem que será designado e ordenado para esse poder. Esta é a vontade do Senhor, vosso Deus, vosso Redentor. A palavra do Senhor, como acréscimo à lei dada, revelando o dever do bispo, que foi ordenado para a igreja nesta parte da vinha, que em verdade é esta. Então nós vamos aprender sobre essas responsabilidades. E uma delas é manter o armazém do Senhor, receber os fundos da igreja, receber o relatório dos elders, prover as suas necessidades, para que isto também seja consagrado para o bem da igreja, para os pobres e necessitados. Então, o bispo ele tem essa responsabilidade aí de manter o armazém do Senhor. Nós vamos aprender um pouco mais sobre o que é isso. O bispo é o sumo sacerdote presidente e preside sobre todos os membros de sua ala. Além disso, ele é o presidente do coro dos sacerdotes, é responsável pelo bem-estar temporal e espiritual dos rapazes e moças da ala. Uma responsabilidade importante que o bispo tem é de administrar o programa de bem-estar da igreja. Parte dessa responsabilidade inclui administrar ofertas de jejum. Então, armazém, como eu disse, né? Como é manter o armazém do Senhor, uma responsabilidade do bispo. Aqui está uma imagem de um armazém representando o quê? Os alimentos e todas as necessidades de bem-estar, onde os pobres necessitados aí precisam para a sua sobrevivência. Então, o bispo ele tem essa responsabilidade de poder prover o sustento para essas famílias necessitadas. E como isso é feito? Hoje, antigamente, havia esse armazém do bispo, onde as pessoas faziam doações de alimentos, assim como num supermercado hoje. As pessoas vão até esse armazém e, através da administração do bispo, que administra esse armazém, ele doava alimentos ali para os pobres necessitados. Mas hoje isso é feito de uma maneira diferente. As ofertas de jejum, onde as famílias são convidadas a jejuar pelo menos uma vez por mês, e esse período de jejum, que dura aí 24 horas, é um período que você vai deixar de comer, onde você vai, esse alimento que você deixou de comer, aquilo que você economizou, você vai doar para a igreja, e esse valor da sua doação, o bispo ele vai comprar alimentos, e com esse alimento que é comprado, é doado para os pobres necessitados. Então, essa é a maneira hoje com que o bispo administra o seu armazém, que é administrando as ofertas de jejum. Outros deveres dos bispos: manter os registros de todos os negócios da igreja e supervisionar o uso e segurança dos prédios e áreas adjacentes. Eles também cuidam do acerto do dízimo e recebem outras contribuições dos membros da igreja, tais como os fundos para manter os missionários. Quero lembrar aqui que o bispo tem essa responsabilidade primordial aí de cuidar do acerto do dízimo. Anualmente, as famílias são convidadas a fazer esse acerto anual do dízimo. E também todas as outras contribuições que foram feitas. A igreja, ela possui um programa onde o bispo, assim como eu disse, ele é chamado e ordenado por Deus, mas ele não é assalariado, ele não é remunerado. O trabalho do bispo é um trabalho voluntário.
Então, ele recebe esses recursos para administrar, para poder ajudar as pessoas necessitadas, mas ele não é remunerado. Normalmente, os bispos, eles têm as suas empresas, eles têm os seus trabalhos, seus empregos. Então, a fonte de renda de um bispo da Igreja de Jesus Cristo é através do seu próprio trabalho, tá? Não é através do serviço como bispo na igreja. Outro dever é que eles são chamados para cuidar do bem-estar espiritual dos membros. Uma responsabilidade espiritual específica é de serem juízes comuns. Então, o bispo ele tem essa responsabilidade de poder ser um juiz também. Então, o juiz é aquele que julga. Então, muitas vezes as pessoas se apresentam com pecados, erros que cometeram, e aí é preciso demonstrar muita fé em Jesus Cristo, arrependimento e todas essas coisas, demonstrar todo esse processo aí para que o arrependimento prevaleça na vida da pessoa. E aí, então, o bispo ele serve como um juiz para poder ajudar aquela pessoa a estar em dia novamente com o Senhor. Próximo tópico é: podemos procurar oportunidades de compartilhar o evangelho. E se for prático, pregar nas regiões circunvizinhas até a conferência, e depois disso é preciso continuar o trabalho de tradução até que seja terminado. Então, Doutrina e Convênio 73 fala sobre pregar o evangelho, né? Como nós falamos no início, que o Senhor pediu para que eles parassem com aquele trabalho de tradução que eles vinham fazendo para poder pregar o evangelho. E ele fala em Doutrina e Convênio 73 que eles teriam que fazer isso até a conferência. Aí depois da conferência que eles poderiam voltar àquele trabalho de tradução das escrituras que eles estavam fazendo. Deus deseja que trabalhemos com toda a nossa força. Então aqui a imagem ao lado aí das sisters representando toda essa força que o Senhor precisa, né, e deseja que nós demonstremos nesse seu trabalho aí de pregar o evangelho. Nesse tópico, o Senhor diz, em Doutrina e Convênio 75, versículo 2 e 3, escutai, ó vós que destes vossos nomes para sair proclamando o meu evangelho e para podar a minha vinha. Eis que vos digo ser a minha vontade irdes sem demora e não serdes ociosos, mas trabalhardes com toda a força. Então o Senhor espera que a gente vá realmente com ânimo, né? Sem ser ocioso, e trabalhar com toda a força para poder proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que possamos ser esse instrumento nas mãos de Deus. Assim como essa imagem aí de dois élderes felizes aí sendo instrumentos, proclamando o Evangelho e trabalhando na obra do Senhor. Levantando vossas vozes como que com o som de uma trombeta, proclamando a verdade, conforme as revelações e mandamentos que vos dei. E assim, se fordes fiéis, sereis carregados com muitos molhos e coroados com honra e glória e imortalidade e vida eterna. Então, irmãos, chegará um dia que nós seremos muito abençoados, e ele fala que nós seremos coroados com honra e glória e imortalidade e vida eterna, que é exatamente a nossa meta, a meta do homem, né? Alcançar a vida eterna e poder viver na presença de Deus. E para finalizar, eu separei aqui Doutrina e Convênio 75:16. E aquele que for fiel vencerá todas as coisas e será elevado no último dia. Eu não tenho dúvida nenhuma, se nós formos fiéis, nós venceremos todas as coisas e, como diz essa escritura, nós seremos elevados. O Senhor vai nos receber de braços abertos, com muita alegria, e nós podemos entrar para o gozo na presença do Senhor. Então eu sou muito feliz e grato por saber disso. Convido vocês a estudarem, ponderarem todas essas coisas que nós conversamos, estudamos aqui hoje, que vocês possam ser instrumento nas mãos de Deus para poder pregar esse evangelho, dar uma parada, muitas vezes temos que dar uma parada, né, temporariamente, assim como foi feito com Joseph Smith e Sidney Rigdon, né, eles deram uma parada no que estavam fazendo para fazer algo mais importante, que nós possamos fazer isso também na nossa vida. Então eu convido você a ponderar e aplicar todos esses ensinamentos na sua vida, que você possa também deixar aqui o seu comentário
ou algum estudo que você fez que não foi mencionado aqui, que você gostaria, e que você possa compartilhar também essa mensagem, curtir a página, que assim nós podemos ajudar outras pessoas também. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima semana. Um forte abraço.